Bom, boa noite, Não, gente. obrigada. Boa noite a todos. Eu sou... Obrigado. Sou Leonardo Pessoa, sou o atual presidente da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do Estado do Rio de Janeiro, com muita honra. Está começando a nossa gestão. A gente pretende oferecer para vocês muitos eventos, né? Vem aí em junho a jornada ADT, a asma DPOC, tabagismo. Tá? Vem também o curso de asma grave em agosto, curso de pneumonia e tuberculose em setembro, e nós vamos manter a Academia Subterge, as jornadas regionais, os encontros com os residentes, e a gente, pouco a pouco, vai informando a vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês, né, numa noite. Todos aqui trabalharam, né, estamos agora no terceiro turno, e a gente mantém o ímpeto de aprender, de trocar ideias, trocar conhecimento, e, por consequência, ajudar o próximo e ajudar os nossos pacientes, né? Isso nos levou a fazer medicina, e isso nos traz hoje aqui, seguramente, tá? Direto ou indiretamente. Agradecer aos palestrantes, meus queridos palestrantes, né? O professor Alexandre Pinto Cardoso, meu mestre lá, me formei na UFRJ, né? Professor da UFRJ. Dá para discorrer aqui o currículo do professor Alexandre de forma nenhuma, né? Senão vai tomar a nossa noite toda. Muito obrigado de verdade, tá? De coração. E a professora Fernanda Mello, minha orientadora de doutorado, com muita honra, né? É um prazer trabalhar com ela, mas muito feliz da gente estar iniciando aqui com todos juntos. Então, a professora Fernanda Mello vai iniciar a palestra dela, então, falando sobre doença pulmonar pós-tuberculose. Bem-vinda, Fernanda. Obrigado por ter aceito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Carlos Leonardo e de toda a diretoria da Subterge, a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. É sempre uma honra estar aqui participando da atividade da sociedade, e, em particular, né, num dia onde enquanto o meu querido professor Alexandre é um dos palestrantes. Então, assim, claro que eu não vou conseguir fazer a altura do meu mestre, mas farei o possível. Bom, em particular, tem um outro aspecto importante em relação a esse tema. Nós estamos nesse mês, como vocês sabem, é um mês que nós chamamos atenção para a luta contra a tuberculose, o mês de março, e nós teremos, então, na verdade, será no final de semana, que vai cair dia 24, mas tem sido um período esse mês, nas últimas 2 semanas, e também na próxima semana, uma semana de chamar a atenção da luta contra a tuberculose, que ainda é um problema tão importante no mundo inteiro, mas também no nosso país, e particularmente no nosso estado, na nossa cidade, porque os números do Rio de Janeiro ainda são números bastante elevados em termos de incidência e de mortalidade em relação ao nosso país. Inclusive com, na verdade, taxas de incidência e mortalidade que são o dobro da média nacional, o que muito nos preocupa e que chama a atenção da necessidade de nós estarmos atentos a essa questão, tanto para o diagnóstico oportuno, mas nesse momento eu vou abordar o pós-diagnóstico. É importante que a gente compreenda que a doença, a tuberculose, ela tem não apenas determinantes sociais, além dos aspectos fisiopatológicos que nós conhecemos da interação do bacilo com o ser humano, mas que existem fortes determinantes sociais que contribuem, né, para o adoecimento, mas é necessário que nós também tenhamos a compreensão de que o próprio adoecimento, e as evidências têm mostrado isso para a gente, também perpetuam todo um processo de segregação e de limitação funcional e de funcionalidade, de reintegração desses indivíduos que adoecem por tuberculose. Então, a ideia aqui nesse momento é chamar a atenção que a tuberculose é um grave problema de saúde pública ainda no nosso país. Nós precisamos dar todos os esforços, cada um de nós, mas também em termos de gestão de programa nacional, de programa regional de tuberculose, porque nós temos ainda números muito aquém do que nós gostaríamos, mas existe também o pós-tuberculose, e compreender que o paciente, ao terminar o seu tratamento, que já não é uma trajetória simples, não são meses e meses de utilização de uma série de fármacos que podem levar, que podem se apresentar como causadores de uma série de efeitos adversos, ou seja, a trajetória do indivíduo para chegar ao diagnóstico
A gente precisa facilitar essa trajetória, otimizar essa trajetória e torná-lo o mais rápido possível, porque isso vai impactar no futuro e na funcionalidade desse indivíduo ao término do tratamento. O tratamento é uma trajetória que precisa ser construída e fortalecida para que ele conclua, de fato, o tratamento e que a gente não selecione os mutantes resistentes, que nós não tenhamos importantes sequelas ou casos de maior complexidade, que aí demandam uma série de medicamentos de elevado custo, mas também de mais efeitos adversos. Como também é importante que a gente compreenda que todo esse processo otimizado também pode reduzir ou torná-lo mais funcional e reintegrá-lo à vida em sociedade, do ponto de vista funcional, laborativo, se nós estivermos atentos também e compreendendo que isso, o cuidar da tuberculose é um processo e que nós temos o pós-tuberculose. E pode passar o próximo, por favor? Ah, isso aqui comigo, perdão. Então, Então, o que seria a DPPT? Então, esse é um termo que está sendo discutido internacionalmente e que nós definimos, então, o que seria a DPPT? É a evidência de uma anomalia respiratória crônica, com ou sem sintomas, menor ou menor gravidade, mas que seja atribuível, pelo menos em parte, a um diagnóstico, a um diagnóstico prévio estabelecido de tuberculose pulmonar. Tá? Perdão. Isso pode incluir diferentes sequelas de natureza estrutural e que podem ter distintas gravidades do ponto de vista de função, de comprometimento, de capacidade laborativa, de qualidade de vida e de reinserção no mercado de trabalho, por exemplo. Lembrando que essas sequelas, elas aumentam o risco não só para outras micobactérias, mas para a ocorrência de outros fenômenos infecciosos, particularmente para fungos e outras bactérias. Lembrando, então, que esses indivíduos são indivíduos que vão se tornar mais suscetíveis a outras complicações no decorrer da vida. Quais são os sintomas mais frequentes? Como é que nós vamos caracterizar isso funcionalmente? Aí vem a tosse. A tosse, né, que é um sintoma tão frequente nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, na prática do pneumologista. Né? Sintomas como tosse, dispneia, alterações da escuta e alteração da capacidade cardiorrespiratória ao exercício. Ou seja, isso é para mostrar a vocês, né, chamar a atenção da miríade ou desse espectro de sequelas que podem existir. Mas isso realmente é relevante, Fernanda? Isso, de fato, é uma situação real, do ponto de vista populacional, no mundo, no Brasil? Isso, de fato, tem um impacto na qualidade de vida e na sobrevida? Sim. Estima-se que em torno de praticamente 50% dos pacientes que tiveram tuberculose, em algum momento, tuberculose pulmonar, eles venham a ter alguma alteração na avaliação funcional respiratória. Mais ou menos 40% terá uma persistência de algum tipo de sintoma relacionado a essas sequelas pulmonares. E em torno de 65%, 70% terão manifestações radiológicas. A mortalidade do paciente com DPPT, ela chega até 6 vezes maior do que a população geral. Ou seja, um indivíduo que vem a ter um episódio de tuberculose pulmonar, as estimativas mostram para nós que isso tem impacto, inclusive, na sobrevida, se nós compararmos indivíduos, né, da mesma faixa etária, enfim, das mesmas condições, demonstrando que esse processo infeccioso inflamatório, ele pode levar a alterações que vão persistir e propiciar complicações que vão abreviar a vida e a qualidade de vida desses indivíduos. É claro que a magnitude dessas sequelas ela vai depender de alguns fatores. E como a gente fala das questões geográficas, mais especificamente das condições de vida, do acesso ao diagnóstico, quanto tempo ele ficou doente até ter um diagnóstico, qual era a extensão de doença no momento do diagnóstico, a presença de comorbidades, particularmente lembramos a questão do HIV, e lembramos também a questão da presença do tabagismo, lembrando já claramente as evidências demonstram a associação de tuberculose e tabagismo e como isso pode ser não só, né, um fator de confundimento, de retardo diagnóstico, de riqueza de manifestações clínicas, mas também, juntos, tuberculose e tabagismo serem fatores que vão culminar com piora dessas funções, dessa função respiratória. Então, ano passado, a SBPT, a Comissão de Tuberculose, que atualmente é presidida pela professora Denise Rossato, e da qual eu integro também, ela
reuniu um grupo de 12 experts e nós elaboramos, pela primeira vez, as recomendações nacionais para o manejo da DPPT. O documento ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia ano passado. Ele está disponível online, gratuito, para o acesso de vocês, e ele foi apresentado por nós ao Programa Nacional de Controle de Tuberculose em agosto de 23, na tentativa de trazer os gestores do Ministério da Saúde, do Programa Nacional, para essa situação, mostrar para eles a importância desses problemas e as medidas e a necessidade de que, como nós vamos discorrer aqui durante a noite, agora rapidamente, sobre alguns aspectos de manifestações clínicas, mas também de intervenções terapêuticas, é preciso que também haja uma compreensão do acesso, da necessidade de que esses pacientes, de fato, os indivíduos que trataram tuberculose, no pós-tuberculose, tenham acesso a intervenções e tenham acesso a uma linha de cuidado, sejam reconhecidos como indivíduos que precisam ter acesso a determinadas intervenções. Esse aqui foi a publicação, tá? Já está disponível na página do Jornal Brasileiro de Pneumologia, para quem quiser consultar e ler um pouco mais de detalhamento. Eu vou agora discorrer sobre os aspectos chaves que estão descritos nessa publicação e revisitar com vocês alguns aspectos que nós gostaríamos que fossem demarcados como pontos chaves. Então, a primeira coisa, que parece relativamente surpreendente, mas a primeira tabela desse trabalho vem no seguinte sentido: chamar a atenção de que o indivíduo, ao terminar o seu tratamento, ele precisa ser avaliado clinicamente e funcionalmente. Então, uma mudança de cultura, de que ele tenha alta daquele tratamento, mas é necessário que ele tenha um sistema de saúde que o acolha e o avalie ao término do tratamento. Então, que o avalie seus sintomas, quais são os sintomas que persistiram, né? Ele permanece com sintomatologia respiratória, ele é uma pessoa que trabalha com exposição a outras substâncias, outros agentes orgânicos e inorgânicos, ele tem comorbidades, ele tem alterações no exame físico, na sua composição corpórea, ou seja, quem é esse indivíduo ao terminar o tratamento para a tuberculose? Além disso, é importante que a gente tenha uma imagem ao terminar esse tratamento. Aqui, esses asteriscos, que eu não sei se vocês conseguem ver com uma certa distância, seriam, na verdade, os aspectos minimamente razoáveis que nós consideramos ao término de um tratamento de tuberculose. Ele, pelo menos, tem uma imagem para que a gente tenha uma noção de que tipo de cura foi essa, uma cura aberta, uma cura fechada, com destruição de parênquima pulmonar, qual é a extensão, para que a gente possa traçar um projeto terapêutico para ele e para que a gente possa ter uma noção de prognóstico. Colocamos aqui também a tomografia de tórax, sabendo que, na verdade, se for possível, e dependendo dos casos de mais complexidade, pacientes tiveram mais complicações, doença mais extensa, poderá ser um exame que poderá nos auxiliar nesse planejamento. Em relação à avaliação pulmonar, minimamente, realização de uma espirometria. É claro que, na dependência do acesso, da gravidade do caso, a gente pode progredir e solicitar a pleximografia, capacidade de difusão e teste da caminhada. Mas, pelo menos, acesso a uma espirometria e ao teste de caminhada de 6 minutos para que a gente possa estratificar e identificar como esse paciente ficou ao término do tratamento. A oximetria de pulso, que já é uma rotina no ambulatório, na linha de cuidados, teste de esforço e a questão de qualidade de vida, como esse paciente se sente. A gente vai conversar um pouco mais adiante, que infelizmente a gente não tem um instrumento propriamente desenvolvido e validado para a qualidade de vida para a DPPT, que é um dos objetivos desse consenso internacional, inclusive desenvolver e validar um instrumento que possa mensurar isso. No momento, o que nós temos é a aproximação que eu vou mostrar a vocês, que é a utilização de outros questionários de qualidade de vida, para que a gente possa inferir ou estimar como está comprometida a vida daquele indivíduo. Então, já falamos, então, revisando as questões clínicas, as complicações, ficar atento, né? Se aquele paciente teve, durante o tratamento, hemoptise, várias hospitalizações, exacerbações de outras manifestações infecciosas no pós-tuberculose ou já na fase de manutenção, caracterizando que é um indivíduo que tem sequelas como porta de entrada ou alterações estruturais que propiciam outras infecções, ficar atento aos agentes agravantes, às exposições ambientais, não só tabagismo, mas também as comorbidades, se ele é um portador de comorbidade, que ele seja compreendido e seguido dentro desse contexto. Tá? E em relação à avaliação clínica, como já mencionamos,
Uma coisa importante é que a imagem de tórax não deve ser utilizada isoladamente para definir a presença da DPPT, porque alguns pacientes podem ser assintomáticos, tá? E, apesar disso, terem manifestações, né, radiológicas, e que isso não tem impacto no seu comprometimento funcional. Então, o que nós recomendamos é que isso seja um conjunto. A gente precisa avaliar como ele se apresenta clinicamente, a imagem e a avaliação funcional, para que a gente possa fazer uma composição desse plano terapêutico. Lembrando que os achados mais comuns são os casos de cura aberta, quer dizer, os mais comuns e que nos chamam mais atenção são as chamadas curas abertas, por serem porta de entrada e de risco para outras infecções que possam vir de fungos ou outras micobactérias e que podem dar complicações importantes, como sangramento e outras manifestações clínicas. A presença das bronquiectasias, se ele curou com aquelas bronquiectasias, às vezes o lobo superior são aquelas bronquiectasias mais de tração, mas enfim, dependendo da extensão de doença, a gente pode ter não só aquelas localização do lobo superior que são um pouco mais secas, mas também bronquiectasias em outras localizações que podem ser mais exuberantes do ponto de vista de manifestações clínicas. A presença de espessamento pleural, enfim, outras alterações podem ser vistas, mas vejam a riqueza da miríade de achados que nós podemos ter ao final do tratamento, na dependência da oportunidade do diagnóstico, da evolução clínica daquele paciente e das comorbidades ou da exposição a outros fatores, como o tabaco. Teste de função pulmonar. A DPPT foi descrita na última edição do GOLD como causa de doença obstrutiva e de perda de função pulmonar. Caracterizando, já delimitando e chamando atenção para como causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, a tuberculose prévia. Alguns colegas falaram, mas isso, na verdade, não deu a relevância que deveria dar. Mas eu acho que foi muito positiva essa descrição de uma forma bastante clara no GOLD, porque isso traz, mais uma vez, para todos nós, reafirma a importância de considerar esse paciente pós-tuberculose como DPPT, como um portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, como uma das causas de doença pulmonar obstrutiva crônica. Não há um consenso claro do que é mais prevalente, as sequelas de caráter obstrutivo ou restritivo. Tá? E os estudos que existem de avaliação pós-tuberculose, não é muito claro exatamente qual é a prevalência de cada uma dessas estimativas de prevalência. Mas nós sabemos que são comportamentos distintos do processo inflamatório que acompanha a tuberculose. Aquele que tem, na verdade, perfil restritivo é aquele que curou, né, com o processo de cicatrização, com perda de parênquima, e isso a gente sabe que tem a ver o tipo de sequela preferencialmente restritiva ou obstrutiva, tem a ver muito com o tipo de reação inflamatória que aconteceu e um pouco a ver com esse processo inflamatório. Uma grande discussão que existe, até uma linha de pesquisa que está sendo desenvolvida também, é justamente do ponto de vista do estudo, em compreender melhor o processo inflamatório da tuberculose e elucidar se, de fato, esse processo inflamatório ele finaliza, né, os biomarcadores, eles de fato podem prever que aquela inflamação finalizou quando você consegue eliminar o bacilo, ou se há um processo inflamatório, digamos assim, de intensidades diferentes, que nos parece o mais provável, que possa ser eventualmente ser modulado. Então, uma linha de pesquisa que está sendo desenvolvida no momento é estudar e compreender e tentar modular o processo inflamatório na tuberculose, porque nós sabemos que ela atua para o bem, para o controle da infecção, mas também tem um efeito para o mal, que é, na verdade, essa desregulação de resposta TH1 e TH2, podendo levar a cicatrizes mais intensas em alguns pacientes. Então, isso é uma questão que está sendo mais estudada atualmente, para que a gente possa estudar e, junto com o medicamento, obviamente, com ação para o bacilo, pensar na possibilidade de minorar essas sequelas estruturais. Perfil obstrutivo, está com o desenvolvimento das bronquiectasias, estenose brônquias, e lembrar dessa questão dos fenômenos imunológicos que podem ser gatilho para essa hiperreatividade pós-tuberculose. Aqui eu não vou, vocês conhecem melhor do que eu a questão de teste de função pulmonar, a espirometria. O que a gente quis chamar a atenção aqui nesse documento e junto ao Ministério é uma discussão que nós já temos tratado com o Ministério em relação a outras situações, né? O acesso à avaliação funcional respiratória para aqueles doentes que têm doença pulmonar obstrutiva, o diagnóstico oportuno das doenças pulmonares obstrutivas, mas também das restritivas, e lembrar que esse paciente também tem que ter acesso ou
possibilidade de que o paciente, ao término do tratamento de tuberculose, faça uma espirometria, porque esse é um grupo de pacientes que pode vir a se beneficiar de intervenções terapêuticas, uma vez que eles tenham diagnosticado. E a gente sabe que o acesso à medicação broncodilatadora, ela depende de um estudo funcional dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa construção desse processo de acesso e avaliação ao término do tratamento com espirometria vai permitir que, de fato, ele tenha acesso também a medicações e, consequentemente, uma melhora da sua qualidade de vida. Aí eu não vou entrar em detalhes em relação especificamente aos testes, mas, enfim, minimamente está aqui em negrita a espirometria, que é o que nós reivindicamos junto ao Ministério, que esses pacientes tenham acesso ao exame. Mas, se for possível, e dependendo da gravidade, aqui estão descritos os demais testes que podem ser feitos, lembrando que o teste da caminhada de 6 minutos, ele pode ser, um teste que a gente pode realizar também nas unidades de saúde, inclusive nas clínicas da família, com certo planejamento e treinamento. E o teste da caminhada de 6 minutos pode ser feito no sistema de saúde, no pós-tratamento, e pode auxiliar, então, até no planejamento daqueles que nós vamos fazer a intervenção de reabilitação. Esse é um outro conceito importante, reabilitar esses pacientes também. Eles podem ter benefícios com reabilitação, a gente tem alguns estudos também sendo conduzidos de protocolos distintos de reabilitação desses doentes pós-tuberculose para que eles recuperem a sua capacidade laborativa. Análise de gases sanguíneos, a gente já falado anteriormente, mas minimamente uma mensuração, como já estava na tabela que eu apresentei para vocês. Em relação ao teste de exercício cardiopulmonar, é óbvio que ele traria um estudo melhor e uma clareza, uma maior precisão, digamos, sobre o que, naquele paciente na DPPT, como isso está impactando, de fato, no sistema cardiovascular e respiratório. Mas a gente sabe que o acesso e o custo limitam, mas ele forneceria uma avaliação muito mais completa da integração do sistema cardiovascular, respiratório, muscular e metabólico ao término do tratamento, com, mais uma vez, uma ferramenta para um planejamento de um plano terapêutico. A gravidade de qualidade de vida, como eu mencionei, nós não temos um documento específico, um instrumento validado, e nós sugerimos nesse consenso que seja utilizado o São Jorge ou o SF36, enfim. Não há ainda um consenso em relação a isso. Tem alguns trabalhos também propondo a criação de questionários e avaliando as pontuações específicas desses pacientes para que qual seria o ponto de corte ou como é que a gente interpretaria isso nesse cenário da DPPT. Bom, e como manejar a DPPT? Primeira coisa é reconhecer que existe um problema. Então, primeiramente, essas recomendações, esse movimento que a gente está fazendo na Sociedade Brasileira de Pneumologia, mas que está em consenso com a Sociedade Europeia e consenso com a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o que nós queremos? Chamar a atenção que existe um problema. Diagnosticar esse problema, conhecer esse problema e propor, né, uma intervenção para esses indivíduos. A questão do tratamento inalatório e oral, enfim, a questão de acesso também àqueles pacientes que venham se beneficiar de medicação broncodilatadora. Então, compreender que esses são indivíduos que também devem ter acesso a esse tipo de medicamento. Em relação ao corticosteroides, a gente tem que tomar atenção e cuidado para as indicações mais precisas, porque são indivíduos portadores de sequela que têm um risco maior de desenvolverem micobacterioses não tuberculosas. Enfim, existem alguns trabalhos mostrando, né, da questão dos corticoides inalatórios, como possível fator que facilite esse desenvolvimento. Então, está atento para realmente a indicação ser precisa para aqueles casos que, de fato, vão ter benefício. Lembrar da questão das bronquiectasias, e aí a interpretação, a sugestão é que a gente siga para essas bronquiectasias, uma vez que elas sejam acompanhadas, que elas sigam os protocolos que nós já temos conhecidos de bronquiectasias, com a utilização de macrolídeos ou intervalos de antibióticos, na dependência das suas manifestações e das suas riquezas do ponto de vista de manifestação clínica. Lembrar das complicações infecciosas, chamar atenção a aspergilos, bola fúngica, aspergilose pulmonar crônica, lembrar desse fungo, que esse fungo caminha muitas vezes de mãos dadas, não só com a questão das cavidades, mas também a gente observa que há também uma ocorrência, uma associação com as micobacterioses não tuberculosas. Então, o indivíduo faz tuberculose, fica com uma sequela, que é um fator de risco para uma micobacteriose atípica, e muitas vezes também ele faz uma infecção fúngica pulmonar associada. Então, tem trabalhos mostrando particularmente, lembrando o aspergillus.
As complicações infecciosas, como eu já comentei, é a seguir, na verdade, os protocolos que já existem para outras complicações infecciosas pulmonares na situação das bronquiectasias não fibrocísticas. Aqui vem um aspecto que eu não vou detalhar para vocês, mas a gente coloca também nesse instrumento que foi publicado as indicações de reabilitação pulmonar. Então, aqui também uma mudança quer dizer, de cultura, não diria exatamente de cultura, mas de ênfase à cultura, de que uma vez que eu entenda que ele tem uma doença crônica e que ele tem alterações funcionais, que ele tem limitação da sua qualidade de vida, que eu tenho que propor também um protocolo de tentar recuperar essa função. Então, estender os protocolos de reabilitação pulmonar e indicar para esses indivíduos no pós-tuberculose a reabilitação pulmonar. Tá? Bom, mas esses protocolos de reabilitação, eles podem ser... Como é que nós vamos fazer no sistema de saúde? É um grande número de pacientes. Existem vários protocolos sendo avaliados, inclusive protocolos, na verdade, que foram desenvolvidos, né? Muitos protocolos durante a época da Covid, por telemonitoramento, por telesaúde. Então, é possível. A gente tem um grupo trabalhando conosco lá na Universidade de Fisioterapeutas, que trabalha, porque hoje em dia, acesso a um celular, acesso a uma comunicação, acesso a uma via eletrônica é possível, e é possível que esses protocolos, eles, uma vez treinados e monitorados por meio dessas ferramentas, eles podem trazer benefícios para esses pacientes. Um outro aspecto importante que a gente chama atenção: esse paciente tem que ser encarado como qualquer portador de doença pulmonar crônica, e a gente precisa estar atento que ele também deve ter acesso às vacinações recomendadas para esses pacientes. Influenza, acesso à opinião. Agora, na verdade, a gente colocou aqui nessa publicação, na época, né, que nós tínhamos no Brasil, era 13 a 23, com acesso a 15, 20, isso pode ser ajustado de acordo com o que for disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, mas lembrar que esses pacientes também devem ter acesso às vacinações dentro daqueles protocolos nos centros de referência de imunobiológico. Nós temos, particularmente, nós temos aqui a situação no estado do Rio de Janeiro, né? Mas também em termos nacionais a esse cuidado. Os Covid de acordo com as orientações vigentes e algumas vacinas recomendadas para a população geral, também lembrar da vacinação, para todos os outros aproveitar esse momento de vacinação na vida de todos os indivíduos, para que eles atualizem seu calendário vacinal, de forma que todos tenham os benefícios que as vacinas dispõem para nós. Um aspecto importante, como toda doença crônica, mais uma vez, é importante que o indivíduo se aproprie desse conhecimento de que ele é portador de uma doença crônica, que ele tenha a compreensão, e isso é importante que ele compreenda por meio de processos educativos, da construção desse direito, dessa compreensão do que é a doença, quais são os sintomas comuns, como é que ele vai monitorar, como é que ele vai ver as complicações, como ele vai ter sintomas, quando ele vai à emergência. Nós precisamos aconselhar esse indivíduo para hábitos de vida saudável, temos que promover saúde nos portadores de doença crônica. Sempre que nós tenhamos acesso ao indivíduo, independente da doença que ele tenha, da comorbidade, ou seja, um quadro agudo ou crônico, a educação e o aconselhamento eles têm que ser enfatizados. E considerando que o programa de tuberculose está integrado, né, ao sistema de saúde, ao sistema público de saúde, à atenção primária, enfim, a importância de reforçar o aconselhamento e educação em relação ao estilo de vida e a oportunidade, mais uma vez, de cessação do tabagismo, por ser uma associação frequente com esses indivíduos, no momento do diagnóstico, e também que no pós-diagnóstico, ou seja, no pós-tuberculose, melhor dizendo, essa cessação vai trazer benefícios em termos de evolução de perda funcional. Aqui nas considerações finais, eu já vou terminar, chamar a atenção de vocês também de um aspecto que não está claro aqui nessas recomendações, que eu não cheguei a colocar aqui no slide, mas uma coisa, não está claro que eu digo assim, não foi um dos aspectos mais enfatizados nesse documento, mas que eu trago também para discutir, dependendo da gravidade da sequela, a possibilidade de acesso à cirurgia, porque alguns pacientes nós ainda temos manifestações como hemoptises importantes e algumas sequelas que, de fato, necessitam de uma rede de atenção à saúde do ponto de vista cirúrgico. Felizmente, isso, hoje em dia, com medicamento eficaz e com diagnóstico oportuno, tem sido cada vez mais raro, mas existe essa situação. Então, é importante também que haja essa construção, essa preocupação de que haja um serviço de referência para operar aos poucos indivíduos que requerem, porque isso pode realmente ser determinante em relação à sobrevida desses indivíduos. Então, esse é um outro aspecto importante.
eu gostaria de trazer como consideração final essas duas reflexões. Primeiro, 1/3 dos pacientes que sobrevivem à tuberculose pulmonar, ou seja, conseguiram chegar a um diagnóstico, conseguiram sobreviver ao tratamento, conseguiram concluir o tratamento, vão enfrentar uma doença crônica ilimitante. Uma doença crônica ilimitante que compromete a sua qualidade de vida e que abrevia a sua vida. E isso é uma realidade. E isso precisa ser de conhecimento, precisa ser culturalmente, do ponto de vista de estrutura de gestão de saúde, compreendido e reconhecido. Porque com isso a gente vai propiciar um retorno à capacidade operativa, melhor da qualidade de vida e uma reinserção desse indivíduo num plano terapêutico, de acompanhamento e de melhora, de cuidado à saúde. E é necessário que isso seja enfrentado, então, pelos agentes que promovem saúde em todos os níveis de cuidado. A tuberculose sensível, no momento, está na atenção primária, que é um local exatamente onde, a priori, né, a gente acredita, e já tem toda uma estrutura desenvolvida, que possa desenvolver essa linha de cuidado do ponto de vista de promoção de saúde, mas na dependência da gravidade dessa sequela e da repercussão que esse paciente vem apresentar na DPPT, que o sistema integrado que existe, hierarquizado, secundário e terciário, participem da trajetória da vida desse paciente na DPPT, de forma que a gente possa otimizar e reduzir esses índices de comprometimento, de abreviação, de abreviatura, né, de tempo de vida e de qualidade de vida e de reinserção desse indivíduo numa vida laborativa produtiva. Bom, queria agradecer a atenção de vocês. O Léo falou que depois a gente pode abrir o debate, porque a gente espera que realmente seja um debate. A ideia é trazer a ideia para vocês, mas ouvir a posição de vocês, o que vocês acham de todas essas considerações que nós trouxemos aqui para vocês, mas fica para o final, né? Então tá bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, professora Fernanda. A Fernanda colocou bem, né? Deixar o literal debate sobre TERJ para o final. Vamos passar, então, à segunda apresentação. Professora de Santo Pinto Cardoso, por gentileza. Obrigada. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Tem a palavra. Tá bom. Não, um comentário, que vai valer a pena. Tive uma certa dúvida. Se eu ficar aqui, eu vou atrapalhar o diapositivo. Posso falar? Não? Isso aqui é para frente? São laser. Esse é o laser point, passa para frente, o grandão. Passa para frente esse Não prepara. Avança e volta. Começar? Vai ter o né? Boa noite a todos. Tenho elevada honra de estar aqui com vocês hoje, abrindo os trabalhos da SBPT, não, SOPTERJ, porque hoje nós temos vários domínios, né? Domínios da SOPTERJ, domínio na SBPT, e em breve iremos estender os nossos domínios além mar, digamos assim. Eu tenho aqui um desafio importante, né? Porque falar depois da professora Fernanda com tanto conteúdo, eu fico entre o vago e o implícito, mas vou fazer, neste momento, uma homenagem a um colega meu, que já não está mais aqui, e que toda vez que ele ia falar por último, ele, muito católico que era, ele citava uma frase, um acontecimento bíblico, né? E dentro do meu tempo eu vou citar, né? Então, dizia ele, essa pessoa é o Alexandre Adler, que foi um colega meu contemporâneo de vida, ele era da UERJ, né? E tinha naquela ocasião, Enio, 3 Alexandres. O Alexandre Adler, o Alexandre Kalash e o menorzinho dele, o Alexandre Cardoso. Então, éramos 3 os Alexandres. Então, dizia o Alexandre, quando ia falar por último, né? Ele dizia assim: eu vou me comportar aqui
como nas bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã, como todos sabem, né, acabou-se os vinhos, e normalmente se serve o melhor vinho primeiro. Recentemente, numa festa de final de ano, lá no Luiz Paulo Loebres, foi o que foi feito. Bons vinhos primeiro, e depois, quando a plateia já está sintonizada no álcool, aí serve o vinho pior, cuja capacidade de apreciação já está um pouco comprometida. Exceto nas bodas de Canaã, em que todos perceberam, uma vez que acabou o vinho, e Deus transformou, Jesus Cristo transformou a água em vinho. E todos puderam aproveitar o melhor vinho no final da festa. Então, esse é o meu desafio de tentar falar aqui depois da professora Fernanda para uma plateia de eruditos, né? Aqui qualquer um de vocês poderia estar aqui falando sobre esse assunto, de modo que isso também é um outro desafio a ser vencido. Então, dito isso, eu até botei, se eu posso passar aqui. Opa. Não me crie problema. Isso. Eu botei aqui até a mesma camisa que está nessa fotografia, né? Para ficar semelhante. Eu era mais novo, estava aqui num belo local, um belo hotel, então coloquei a mesma camisa, né? E quando a Fernanda falava, deixa eu ver aqui, quando a Fernanda falava sobre as questões pós-tuberculose, né? Eu falei, meu Deus, antes tarde do que nunca. Porque quem, como eu, viveu a operação de Chede-Gros, a toroplastia Chede-Gros, você invertia as costelas para poder as pessoas matarem a tuberculose, o bacilo tuberculose a pau. Literalmente era isso que se fazia. Ou na operação de Jacobeus, levando a um pneumotórax. Aí, sim, tínhamos sequelas importantes. Quem viveu no ITP, como nós vivemos, todo mundo conheceu o Armando, ou o Jorge, fotógrafo, né? Eram todos que passaram por esse tipo de... ou a plombagem, passamos por isso, né? Então, ali sim, nós tínhamos claramente síndrome e ninguém reconhecia esta condição. Mas eu tenho que tomar cuidado também, professora Fernanda, para a gente não criar uma nova doença, onde ela não existe, né? Você pode tratar a tuberculose e promover aquele restitutio ad integrum, e você não ter nenhuma outra alteração. Bom, vamos para o meu tema, né? Isso aqui, meus potenciais conflitos de interesse, eu faço questão de dizer, essa aula é patrocinada pela AstraZeneca, embora a opinião como essas que eu acabo de dar são da minha inteira responsabilidade. Eu vou utilizar aqui diapositivos que foram elaborados pela Advisory Board da AstraZeneca e que foram discutidos com colegas num determinado momento, dentre os quais 2 estão aqui presentes, que nós contribuímos de uma certa maneira para o que vai ser aqui apresentado. Bom, a agenda é essa, não é? A asma grave, o ecossistema de saúde, o não controle e a progressão da doença, necessidades médicas não atendidas, o papel da TSLP dos biológicos e dos biológicos na asma grave. Vamos começar a navegar. Isso aqui é a molécula, bela molécula, e que está aqui envolvendo o TSLP, impedindo que ele cumpra os papéis que usualmente ele faz no epitélio respiratório. Bom, vou passar de passagem sobre alguns aspectos, porque eu quero mesmo, na realidade, discutir alguns pontos com vocês, tá? Que eu acho que isso que é importante. É debate sobre teste. Então, quem não perguntar, será perguntado. Vai ser dessa maneira que nós vamos conduzir. Então, a asma é uma situação absolutamente prevalente. Existem, Labras me corrige, né? 30% da população mundial tem alergia. Tem mais alérgicos no mundo do que ruivos. Vocês terem noção da prevalência dessa condição clínica. Alguns desses têm asma brônquica, e desses que têm asma brônquica, um determinado percentual, variando aqui do trabalho, né? Podemos ter 5 a 10% de pacientes com pessoas que têm asma grave. E a asma grave tem repercussão importante para a própria pessoa, com impacto importante. Exacerbações, sintomas elevados, mal-estar noturno,
uma série de condições inerentes a uma condição crônica mal conduzida que repercute nas suas atividades. Algumas estão destacadas aqui. E, por último, mas não por isso menos importante, emocionais em relação à saúde mental. Isso é um problema que, de um modo geral, o asmático pode ter mesmo, né? Porque ele volta e meia está sujeito a ter essa ou aquela manifestação. Não há asmático no mundo que não tenha uma exacerbação, bem controlado, mal controlado, ele vai ter, né? E as pessoas que têm asma brônquica levam um problema para a vida inteira, como se fosse o Flamengo. Levam um problema para a vida inteira, como os flamenguistas levam ao longo da vida. Muito bem. E vocês observem aqui, eu quero falar para vocês e quero demonstrar algumas coisas. Então, eu fico aqui um pouco enrolado nesse sentido. Então, observe aqui que visitas à emergência, de acordo com a classificação da GINA, é mais frequente nos pacientes mais graves. Mas todos eles vão à emergência, como eu acabo de dizer, né? E em relação às hospitalizações, a diferença é um pouco maior, né? Porque aqueles que se internam certamente têm um problema mais sério que precisa estar ou numa unidade fechada ou estar envolvido com algum tipo de cuidado que ele poderá correr riscos adicionais se em casa ficar. Observe, então, não é, que mesmo o asmático leve, de fácil controle, ele é de fácil controle se usar o remédio. Porque se não usar o remédio, ele não vai se controlar, ele vai exacerbar por tacar aquela palha. Isso é um problema importante que o Leonardo gosta, né? Da adesão ao tratamento. Então, se o paciente tem uma asma de fácil controle, mas não usa a medicação, como todos nós sabemos, o medicamento na prateleira não funciona. Só funciona se usar o remédio, né? Isso ocorre, inclusive, não é só no sistema público de saúde, no sistema privado. Essa base de dados que foi aqui levantada dão conta que essas visitas inusitadas à emergência e internações correspondem também a um aspecto bastante importante e, entre outras coisas, além do sentimento pessoal de estar internado, de passar mal, tem também um custo financeiro importante. Uma média de exacerbação de 0,36 e um tempo médio de internação de 8,82 dias. Eu achei até que isso é muito. Eu não sei se há algum viés para manter as pessoas internadas. De PLC, sim, demora um pouco mais, mas a asma, nem tanto. Talvez a asma grave tenha um papel diferente, né? Para nós enfrentarmos a questão, nós precisamos primeiro diagnosticar a asma. É asma ou não é asma, né? Está aqui uma pediatra de escola, né, que toda criancinha que cheia lá no IPPMG, ela fala que isso pode ser imunodeficiência comum variável. Por quê? Porque é chia, né? Porque tem sintomas análogos. Será que o bebê chiador é asmático ou não? Então, isso não só para criança, mas também adulto. Então, temos que confirmar se tem asma ou se não tem asma. E com qualquer coisa em medicina, nós fazemos o diagnóstico, mas não é o suficiente. Nós temos que ter uma métrica. É grave, não é grave, né? Está nessa ou naquela circunstância para a gente poder avaliar. E existem instrumentos, como esses questionários, que nos ajudam a quantificar esse paciente que nós estamos lidando. De tal sorte que, quando eu encaminhar para alguém, eu posso dizer, olha, ele tem um ACQ de tanto, cara, entendeu? Ah, sim, agora sim, né? Confirmar a adesão ao tratamento é importante, nós estamos mirando a asma grave, né? E é importante que nós vamos ver já a seguir, né, que nem tudo que se dificulta o controle é porque tem uma asma grave, ele pode estar sendo mal tratado, né? Confirmar a técnica inalatória correta, isso a cada consulta nós temos que fazer isso, né? Como todos vocês sabem, né? E aqui, o que eu antecipei por 30 segundos, né, é que nós precisamos, frente ao paciente que tem uma asma dita grave, né, é ver se ela é grave mesmo, ou está de difícil controle, ele tem comorbidades que podem ser avaliadas, ele não está usando o medicamento direito, para que muitas vezes, lá no nosso centro, coordenado pelo Elabras e pela Aninha, que já foi pelo Fábio, né, os pacientes chegam com asma grave, recebem o remédio, recebem a orientação e a asma fica controlada sem a necessidade, né, de medidas adicionais pelos protocolos hoje existentes, né? E, naturalmente, que para que nós cheguemos ao tal diagnóstico de asma grave, é preciso que ele preencha alguns critérios. Que esteja usando corticóide em alta dose, né? Que ele esteja fazendo associações LABA-LAMA ou cursos frequentes ou diários de corticóides orais. No Brasil, nós estamos participando de um protocolo chamado Sunrise, né, de imunobiológico, que também é da AstraZeneca,
e que pacientes que usam corticoides rotineiramente. No Brasil, nós utilizamos muito, não é sazonalmente, de uma maneira intermitente, né? Em outros países do mundo, você faz um corticoide, começa a dar lá 10 miligramas, 20 miligramas, vai usando o tempo todo. A gente faz um pico, tira da crise, volta. Então, esse é o perfil mais dos nossos pacientes aqui no Brasil, né? Eu acho esse diapositivo, eu faço uma pequena observação, é que todo paciente que nos chega, nós temos que procurar entender quem é esse paciente, né? Entender qual procurar buscar fenótipos. Ele é um alérgico, ele é T2 alto, ele é ou não é, né? Então, para todos eles, minimamente, temos que fazer um hemograma, se tiver ao alcance da mão, fazer um feno, né? Fazer um teste cutâneo para antígenos da lábio, se for possível, dosar imunoglobulina E, para que a gente possa saber como que essa condição clínica, que a pessoa herda uma capacidade de reagir de forma diferente a diferentes estímulos, como é que ela se comporta, para a gente poder, além de estadiar, além de saber a frequência dos sintomas, saber com quem que nós estamos lidando, né? E, nesse sentido, é importante a dosagem dos eosinófilos do sangue. Nós temos experiência lá no Fundão de fazer o diagnóstico nos carros, mas, infelizmente, isso não está ao alcance de todos, porque muitos pacientes asmáticos não produzem secreção e podemos fazer escarro induzido, que já não está ao alcance de todos. Mas para a gente poder fenotipar esses pacientes utilizando esses marcadores, que, de modo geral, estão à disposição de todos. 2 minutinhos sobre o corticoide. Todos nós sabemos, o corticoide, eu sou daqueles que, se essa aula que eu fosse dar aqui há 10 anos, 20 anos atrás, o tratamento melhor para asma grave é o corticoide inalado. As outras coisas são ancilares. Era importante que ele usasse corticoide e controlava boa parte dos pacientes, né? Mas o corticoide é uma faca de 2 gumes, como todos nós sabemos. Altas doses de corticoide inalado podem levar a alterações na nossa economia. Uma delas, né, eu me lembro bem do Ronaldo Nascentes, numa ocasião, enfrentou uma situação lá no nosso hospital, de que o paciente queria dizer para ele que ele ficou com catarata precocemente por conta do uso do corticoide, né? O Ronaldo, sempre muito preocupado, mas respondeu candidamente. Era uma opção. Só podia morrer em insuficiência respiratória, não podia estar sofrendo, mas era melhor que convivesse com uma situação como essa, que, aliás, tem solução. Pois não? Eu sempre pergunto, porque são sempre pessoas muito... Vamos embora. Aqui agora a briga ficou feia, porque brigar contra a comida não é mole, não, né? Vou falar cada vez mais alto. Se escutar barulho de prato aqui, eu paro de falar, né? Igual o João Gilberto, né? Está caindo uma poeirinha aqui, então eu não vou falar. Então, né? Bom, a asma grave tem consequências importantes, né? Seja da função pulmonar, né? Sintomas exacerbados e as próprias exacerbações, de tal sorte que a combinação desses itens, né, fazem com que a doença progrida ou possa progredir de forma perigosa para os pacientes, né? E uma das questões que nós nos preocupamos muito é a possibilidade de haver um remodelamento da via respiratória. Remodelamento causado por inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama. De tal sorte que a membrana basal se espessa, há uma alteração das células caliciformes, das glândulas submucosas, e essa condição se soma à hiperreatividade brônquica. E, por paradoxal que possa parecer, esses pacientes, mesmo com boa hiperresponsividade, eles não respondem completamente a uma medicação broncodilatadora. De modo que isso é um marcador interessante, né, porque hoje em dia temos a possibilidade, hipoteticamente, de conhecer melhor isso e produzir ter ações que possam prevenir, né, e, eventualmente, até reduzir esse processo inflamatório. E há dados interessantes da literatura que mesmo crianças podem já ter alterações dessa natureza. É aquela variabilidade, do genótipo na interação com o meio ambiente, a epigenética, fazer com que isso se manifeste mais cedo. Em 1789 foi descoberto, não é, os mastócitos, um ano depois os neutrófilos, um ano depois os eosinófilos. Há 20 anos que começaram a aparecer os imunobiológicos, não é, direcionados à asma. Nós vivíamos assistindo com um certo olho comprido, não é, como que na reumatologia
os pacientes com artrite reumatoide, né, passaram a se beneficiar muito com o aparecimento de imunobiológicos, inibidores da TNF-alfa, que nos ajudou bastante, porque isso, junto com a tuberculose latente, fez com que os pneumologistas respondessem uma série de pareceres para que pudesse usar com segurança esse medicamento, né? Então, esses imunobiológicos, de um modo geral, né, eles têm o condão, né, de reduzir as exacerbações, redução dos atendimentos de emergência, melhora da função pulmonar, redução do uso de corticóide, melhora do controle da asma e melhora da qualidade de vida, que ao fim e ao cabo é o que nos interessa, e até viver um pouco mais. Aqui, esse diapositivo é um diapositivo que começamos a ver o seguinte: estamos satisfeitos com os imunobiológicos hoje existentes? Eu nunca estou satisfeito, devo dizer logo de cara. Não só com os imunobiológicos, né? Eu quero, por exemplo, que o Fluminense ganhe de novo a Libertadores. Então, não estou satisfeito com uma vitória apenas. Quero mais, né? Nós sempre devemos querer mais. Sempre estar procurando novas hipóteses de trabalho e soluções para os problemas que nós convivemos aqui. Então, repare, né, que existem... voltando... Isso. Existem aqui, né, vários endotipos, digamos assim, que produzirão biomarcadores, né, e que levarão a alterações. Todos eles, omalizumab, mepolizumab, reslizumab, que não temos no Brasil, benalizumab, dupilumab e o tezepelumab. Qual é a diferença que nós, ao observarmos esse diapositivo, nos traz? Eu abro aqui para quem quiser fazer algum comentário em 30 segundos. Ele pode falar, ele não fala, com ele eu não tenho medo, não, ele não fala mesmo. Então, o que é que nós temos aqui? Cada um desses imunobiológicos atuam num determinado ponto da cadeia inflamatória. Ora, o sistema imunológico nosso, ele diria, é redundante. Ele tem vários estímulos, e se nós bloquearmos apenas uma via, nós vamos ficar com a possibilidade, né, de não controlar completamente aquele paciente. Eu me lembro quando foi lançado o inibidor de leucotrienos, né, porque vamos resolver o problema da asma agora, né? Os inibidores de leucotrienos vão trazer uma... Não foi assim, porque os leucotrienos têm uma via ali, né, lá embaixo, que melhora algumas coisas, não tenho a dúvida, é um coadjuvante interessante. Mas é por quê? Porque atua numa determinada e específica via. Com base em avaliação fenotípica, né, com perspectiva de compreender os endotipos e olhando para o que temos hoje em dia à disposição da nossa categoria, né, nós temos condições de fazer escolhas para os nossos pacientes, sejam eles tipicamente alérgicos, com anti-IgE, que eles estejam eosinofílicos, com atuações anti-interleucina 5, né, ou interleucina 4R, ou 13. E todos esses níveis de atuação, né, cada um deles tem a sua especificidade, né? Mas, dentre os disponíveis hoje no mercado, poderíamos fazer essa escolha. Em breve, talvez, tenhamos, né, um capaz de atender a todas essas necessidades, e alguma a mais. Né? Aqui são os preditores de resposta que a gente vai elencar, e como todo mundo sabe aqui. Tá bom? Se quiser parar, pode fazer pergunta. Então, como é que a gente pode fazer uma escolha racional do uso de um imunobiológico à luz dos conhecimentos atuais? Né? Então, se você tem um paciente com asma grave, corticóide inalado em altas doses, mais LABA. Está usando corticóide diário? Não. Né? Ele tem eosinófilos no sangue, menos de 150 células, ele tem um feno menor que 50, então é uma asma alérgica. Se é assim, podemos usar o omalizumab ou anti-TSLP, porque ele atende também isso muito bem. Se ele não é alérgico, podemos usar anti-TSLP. Se ele tem
uma asma alérgica, né? Se ele tem, mais uma vez aqui, ele tem um feno maior que 25 partículas por bilhão, né? Nós podemos utilizar anti-GE, anti-interleucina 4, aqui o dupilumab, ou anti-TSLP. Se ele não é alérgico, nós, mais uma vez, podemos utilizar o anti-TSLP. E do lado de cá, com corticóide diário, mais ou menos a situação se recebe. Eu, quando olho para isso aqui, eu me lembro de uma diretriz que eu participei de pneumonias adquiridas na comunidade. Foi o segundo consenso, né? A primeira foi até coordenada pelo João Carlos Correia, aqui do Rio de Janeiro, e a segunda por um colega nosso da Bahia chamado Jorge Pereira. Então, no diapositivo final, dizemos assim, primeiro diapositivo, se você tiver um paciente que você vai tratar em regime ambulatorial, você tem que pensar no pneumococo. Se você internar esse paciente por qualquer razão, você tem que pensar no pneumococo. Se você internar em terapia intensiva, você tem que pensar em pneumococo. Você não pode deixar de cobrir esse micro-organismo, pelo menos na abordagem inicial. Então, eu diria aqui que, quando eu olho a posição do TSLP, eu acho que ele atua nos vários aspectos da inflamação, né? É um dado de realidade, e que estão, na realidade, publicados. Tá? Aqui, um aspecto que no início da apresentação nós colocamos, né, como fazendo parte da agenda, é se existia um espaço para um novo imunobiológico, né? Então, a gente olha aqui, 40% a 60% dos pacientes de uso biológico continuam apresentando mais de uma exacerbação. Dados publicados, estão aqui as referências. 50% apresentam múltiplos drivers, também é do nosso conhecimento, o mecanismo concomitante de inflamação. Dos pacientes com eosinófilos no sangue com menos de 300, os imunobiológicos disponíveis têm pouca eficácia. Dado de realidade, né? 15% a 20% de pacientes, né, de T2 baixo são inelegíveis para qualquer um desses. Então, a ciência tem que procurar respostas para atender esses grupos de pacientes e que não são atendidos até aqui, não é? Esses dados são dos estudos pivotais. Então, nessa circunstância, não é? Temos um produto que atua em cima da cascata inflamatória, no início, né? Essas são as chamadas alarminas, na qual o TSLP é uma delas, né? Produzida e sensível às variações que ocorrem no epitélio brônquico pseudoestratificado cilíndrico e ciliado. Então, isso é um dado de realidade, né? E um outro dado importante é que muitos desses pacientes que se beneficiam com os tratamentos estabelecidos, eles têm mais de um marcador, por óbvio, né? Porque são múltiplas as possibilidades de resposta do organismo, como na análise do ponto de vista microscópico, né? E de imunofluorescência mostram que estão mais de um mecanismo, né? Então, é interessante, porque você pode ter como causa de exacerbação o fato de você estar bloqueando apenas uma via, e a outra via está funcionando de uma maneira indene. Então, repare aqui, né? Eu posso ter um paciente que siga essa linha aqui, né? E você vai estar bloqueando aqui embaixo com imunoglobulina E e tal, mas existem outras vias que não estão sendo atendidas claramente por aqui. É claro que ele vai melhorar, né? Muitos irão melhorar de forma importante, mas um determinado percentual não terá se beneficiado, né? Por isso que muita gente fala, vamos associar, vamos fazer agora um duplo imunobiológico, é uma condição que se discute na realidade, né? Então, nós vemos, e eu tenho aqui um órfão, né? E que são aqueles pacientes que são T2 baixo, ou não são T2 alto, para os quais os imunobiológicos, ora em circulação, não atendem. Esses são dados de realidade, né? O tezepelumab, né, ele atua no início dessa cascata inflamatória
bloqueando todas as vias conhecidas, não é? Que possam levar às manifestações da asma. Ele é um anticorpo monoclonal humano que se liga a TSLP, bloqueando a interação do seu receptor. É isso que temos, né? Então, essa hipótese de trabalho, né? Para essa hipótese de trabalho, foram feitos estudos bem pivotais, né? Com substantivo números de pacientes, né? Hora de fase 2, de fase 3, né? Tratando da eficácia, da segurança, né? E do seu efeito no mecanismo da asma brônquica. Um dos desfechos que todos nós preocupamos é a exacerbação. Então, independente dos fenótipos, né? Nesses dois estudos, no Pathway e no Navigator, o tezepelumab, o Tezspire, o Tezspire, promoveu uma melhora importante. Aí você olha, ô Alexandre, peraí, melhorou, mas não zerou. Você falou aqui que você não tinha. Claro, não zerou a esse tempo. Não zerou a esse tempo. Por quanto tempo que nós temos que usar esse medicamento para reverter tudo? Isso é uma pergunta em aberto. Como nós vamos ver à frente, né, já vou antecipar, por quanto tempo que você usa o imunobiológico? Que ninguém nos ouça. Forever. Enquanto você tiver. E a doença não acaba aí. Por isso que você trabalha, e vamos mostrar aqui, redução de corticóide. Muitas vezes é necessário. Se soma, né? Talvez. Não, mas eu tô. Qual é a dúvida? Não, pensei que tivesse uma dúvida. Então, assim, isso agora é uma pergunta para discussão, Loivo. Discussão. Será que nós estamos usando esses medicamentos só no final? Talvez pudesse zerar se tivéssemos reposicionado num outro momento. Uma discussão só para isso, não. Todo mundo percebe que você, por DPOC, usa mais remédio quando o camarada já não tem mais função pulmonar para perder. Será? A Michelle lá vai responder isso. Se nós precocemente oferecemos algum tipo de abordagem, podemos minimizar esse impacto? Não sabemos. Mas o fato de nós não sabermos não quer dizer que nós não devamos discutir ou levantar possibilidades. Né? Então, esse é o que eu penso em relação a isso. Né? Temos que dar mais tempo. Então, isso vale também para os outros imunobiológicos. Vale. Né? O jogo está sendo jogado. Vamos ver o que acontece à frente dos estudos de vida real, de mais longo prazo, etc. O problema dos estudos é que 52 semanas. Né? Depois, 104 semanas. Então, vamos acompanhando para ver o que acontece no cotidiano das nossas vidas, e os estudos poderão mostrar se o que nós estamos dizendo aqui faz sentido ou se não faz sentido. Nada interessante, isso não é um estudo head-to-head. Né? Com a mesma metodologia ou similar, né? A taxa de exacerbação versus placebo em pacientes com mais de 300 células, isso aqui são lucros cessantes. Você de vez em quando dá uma olhada aqui para ver se não está. Mais tarde você pode precisar, né? Então você observe que o tezepelumab, né, teve uma redução da taxa de exacerbação maior nesse grupo de pacientes. Isso não é head to head, né, do que o omalizumab e que o dupilumab. Né? São diferenças estatisticamente significativas ou não, mas é uma tendência. É uma tendência. Né? Quantas possibilidades desses que não foram completamente controlados de terem um outro mecanismo, por exemplo, ter T2 baixo e que não estava sendo controlado por causa disso? E as reduções da taxa de exacerbação ficou gritante nesse trabalho aqui, né, mostrando, né, dos pacientes com hospitalização de visita ao pronto-socorro, como que o resultado foi bastante expressivo. Vou mostrar assim, aspectos apresentando o mesmo diapositivo, e volta e meia eu tenho que olhar para cá e não olhar para vocês. Eu prefiro 1000 vezes olhar para vocês, né, para todos. Mas às vezes eu tenho que me vincular ali ao que está acontecendo. Eu poderia dizer, aqui à direita, no último diapositivo, aí eu tenho que mostrar aqui. Né? Olha aqui, naqueles pacientes que são T2 baixo, o
houve uma redução também das exacerbações. Com comorbidade, também se observou resultados expressivos, chamando a atenção para sensibilidade à aspirina, polipose nasal, dreia, rinite, sinusite crônica, né, que são também fatores ou comorbidades importantes que dificultam o controle da asma. E um dado interessante, que eu vou voltar aqui para mostrar, portanto, isso, é que melhora da função pulmonar. Melhora da função pulmonar. Lembra que eu falei de remodelamento? De modo que esse é um dado interessante. Nós vamos ver à frente também questões relativas ao muco e espessamento de parede brônquica, né? Isso é um dado interessante, que boa parte desses pacientes são remodelados. Pode ser que esse processo, sendo bloqueado, progressivamente, você possa vir a ter uma função pulmonar melhorada por conta desse processo anti-inflamatório que não estava indelevelmente marcado, ao contrário do que acontece lá com a nádia nos pacientes com fibrose pulmonar. Uma vez fibrosado, está fibrosado. Goodbye, Mr. Chips. Não há o que fazer. Temos que prevenir o futuro. Mas se você consegue a possibilidade de reduzir, e não é só isso, o benalizumab também mostra uma certa melhora em relação a isso, né? Então é interessante, temos que estar atentos a essas possibilidades. Os medicamentos seguros, né, quando comparado com o placebo, aliás, como os demais, né, não tem nenhuma relação anafilática, não teve infecções graves e nem malignidade. Uma baixa importante das interleucinas inflamatórias, interleucina 5, interleucina 13, né? O que ocorre também, a queda da IgE total, contagem dos eosinófilos, do feno com partículas por bilhão, mostrando que o medicamento funciona atuando nesses principais marcadores da inflamação na asma brônquica. Tá? Melhora a função pulmonar, né, como nesse trabalho se mostrou, né, de uma forma importante e rápida. E também, mais uma vez, aqui falando a respeito dos sintomas nasais, né, em relação à polipose, que também teve um efeito interessante, né, e a tosse e a produção de secreção. Esses pacientes se comportam claramente como bronquítico crônico, como DPOC, com tosse, com expectoração, do ponto de vista formal, com redução da broncodilatação menor, né? Mas tem doenças com tosse, com expectoração, que são sintomas cardinais, esses dois associados, ao DPOC propriamente dito, que a gente encontra com mais frequência. E também nas sequelas de tuberculose, quando elas forem grandes. Né? E a melhora da função pulmonar é sustentada. Eu estou acelerando aqui, porque se eu mais do mesmo, melhora os questionários de qualidade de vida, né? e mensurado por vários tipos de protocolos. E aqui, por quanto tempo devemos manter o tratamento? Observe, né, ao tempo aqui, deixa eu chegar perto para ver, né? 104 semanas, né? Que você suspende o medicamento, os eosinófilos voltam a crescer, o feno volta a crescer, e o VF1 pré-BD também volta a crescer. Então, esse é um problema que já nos traduz a necessidade de prolongar o tratamento. Tá? Esse remédio ele é um poupador de corticoide e reduz de uma forma importante e progressivamente. Mas não devemos... O paciente apresentou a melhora, vamos tirar rapidamente o corticoide? Não, vamos acompanhar progressivamente para que nós possamos, ao longo do tempo, né, obter essa melhora. No início do estudo, na semana 52, um ano depois, por exemplo, na semana 104. Então, é progressivo. Ele não adoeceu de uma hora para outra. Então, ele precisa ter tempo para voltar à condição anterior. Esse é um análise semelhante ao outro, né? E também um dado importante é de redução da dose que se utiliza. Não só se objetivando retirar o corticoide, mas reduzir progressivamente a dose. Esse é um trabalho interessante e que mostra que foi feito, você veja bem, biópsias da mucosa brônquica, né? Da mucosa brônquica. Um trabalho foi feito
nas vias aéreas, remodelação por hiperprofundidade em pacientes com asma não controlada, moderada grave, no estudo de fase 2, duplo cego, randomizado, controlado por placebo. Eu me lembro de um trabalho holandês de muito tempo atrás, em que se queria ver qual é a dose de corticóide que poderia, de fato, reduzir o espessamento da membrana basal, e que foi feito com biópsia brônquica, né? E que você tinha que dar doses maiores do que aquelas preconizadas pelas diretrizes para conseguir essa redução do remodelamento. Então, aqui, não é, a redução das células inflamatórias favoreceu, não é, muito mais ao tezepelumab, o Tezspire, do que o placebo. Né? E observe também que a hiperresponsividade brônquica, aqui com estímulo com o manitol, né, também foi reduzida a hiperresponsividade brônquica, aquela chateação de estar sensível a outros estímulos que não seja reação, não é, antígeno-anticorpo. Né? E houve uma redução da contagem de eosinófilo no sangue, na submucosa, mostrando que na cinética de eosinófilo, o eosinófilo ele aparece no escarro, ele aparece no lavado broncoalveolar, ele aparece na parede brônquica, porque ele migra de um lado para o outro, como vai para o sangue também. Então é importante essa mensuração de reduzir esse eosinófilo, que é a célula capaz de, ao liberar as suas ECP, né, metaloprotease, leva aos danos que nós estamos querendo evitar. Tá? Isso também nesse outro modelo de apresentação, observamos que a hiperatividade se reduziu. Né? Eu vou fazer força para falar alto aqui para as pessoas escutarem. Vamos fazer força. Então, e esse é um dado interessante, né, que diz respeito ao score de muco. Repare aqui, depois do uso da medicação, antes e depois, como a via aérea ficou mais limpinha, né? Tosse com expectoração reduziu. Então, isso é um dado morfológico importante, mostrando a ação do medicamento. De tal sorte que começou a se tentar criar, isso também é para discutir, estou encerrando, né? O critério de que é remissão. Quando o Enio era meu aluno, hoje ele me ensina. Né? Remissão, a gente fazia com pacientes que não têm sintomas nenhum e não usa remédio nenhum. Isso é remissão. Se o paciente usa remédio e não tem sintomas nenhum, ele está controlado, porque está usando remédio. Esses eram os conceitos que nós usávamos. Então, agora, importando conceitos da reumatologia, o lúpus dele está inteiramente controlado, não tem mais problema nenhum, então está usando remédio. Né? Então, ele está controlado. A doença está em remissão, mas está usando remédio. Né? Se tirar o remédio, pode florir de novo. Então, é uma discussão. É uma questão semântica ou não. E eles levam em conta, não é, algumas pontuações no ACQ, né, função pulmonar estável, né, sem uso de corticoide oral, para que se possa chamar de remissão. Eu diria que é uma meta a ser atingida. É uma questão semântica, de discussão, né, que nós deveremos certamente nos pronunciar. Tá? Então, para finalizar, realmente, né, agora, quase realmente, né, aqui entra assim lentamente e tal, que são as mensagens finais. Diriam alguns assim, para você levar para casa. Entendeu? Então, você vai levar para casa em que a asma grave e o papel do TSLP é importante, atua lá no telhado da cascata inflamatória, tá? E cumprindo um espaço que até então não é atingido por todos os outros imunobiológicos, ora em atividade aqui no nosso país, né? É o primeiro e único a ter como alvo a TSLP no topo da cascata, reduzindo múltiplos fatores da inflamação, das vias aéreas, da hiperresponsividade brônquica. Ele está aí. E, mais uma vez, né, que trata de todos os fenótipos, os eosinofílicos e não eosinofílicos, alérgicos e não alérgicos, independentes dos biomarcadores. Então, isso é uma coisa importante. Né? Não se quer que se deixe de avaliar os pacientes, que se deixe de procurar, quando disponível, ver o feno, os marcadores eosinofílicos, a dosagem de IgE. Mas nós temos a possibilidade de atender todos esses pacientes, a meu ver, de uma forma mais racional. Muito obrigado.
conste nos autos, eu aplaudi só a palestra, hein? Eu aplaudi só a palestra, não a imagem. Ora. Bom, Deixa eu sentar lá. agradecer. Não, fique, por favor. Agradecer mais uma vez o professor Alexandre, convidar a professora Fernanda para estar aqui conosco. Daqui a um minutinho a gente começa o debate, mas eu preciso de um minuto de atenção de vocês, porque eu quero fazer um agradecimento muito especial à AstraZeneca, né? Não só pelo patrocínio, por nos ajudar a estar nessa noite especial aqui de conhecimento científico e de confraternização, mas por estar conosco, não só nesse evento, mas em vários durante esse ano, especialmente pela forma carinhosa com que a gente se tratou, com que a gente conversou sobre o evento. Eu me senti como parte de uma equipe tentando fazer isso acontecer. Sempre muito gentis, muito elegantes, e de uma forma que de forma nenhuma passou dos limites que a gente tem algum desconforto, por vezes, com a indústria. Isso não aconteceu. Eles foram perfeitos. Então, quero agradecer ao Léo, à Ingrid, ao Vini, ao Igor, especialmente. Seu chefe pode saber que você trabalha depois das 5, Igor? Né? A gente trabalha depois das 5, assim, foi em horários que eu não vou revelar. Então, quero agradecer especialmente e carinhosamente a vocês. E agora eu entrego os mestres aos leões, assim, que comecem os jogos. Eu não vou, em princípio, ser moderador. Eu vou, de verdade, deixá-los à vontade, tá? Para que as perguntas... Isso aqui não funciona como alto-falante, né? Então, não, mas para a gravação é importante para ouvi-los. Léo, em primeiro lugar, tá? Eu desejo tremendo sucesso para vocês na gestão, tá? Da Soptest, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, para a Fernanda e o professor Alexandre. Na verdade, eu vou fazer um comentário primeiro e vou pedir a opinião de vocês sobre essa questão, ok? Que até eu já adiantei para a Fernanda o que eu ia falar previamente, tá? A questão da tuberculose e asma, tá? Teoricamente, se uma pessoa tem tuberculose e tem asma, ela teria melhora da asma do ponto de vista imunológico por conta de um desvio para padrão T1, tá? De T2 para T1, que a gente sabe que o T2 é que é mais frequente nos pacientes asmáticos, né? Nos nossos pacientes. E nós, teoricamente, teríamos uma melhora do asmático. Só que na prática, o que a gente vê? Piora, muitos pacientes abrem a asma depois da tuberculose e muitos pacientes pioram muito a asma, inclusive, eu não tenho como te quantificar, mas eu tenho muitos pacientes com asma grave que tiveram tuberculose e a asma ficou grave depois da tuberculose. Então, eu queria ter a opinião de vocês em relação ao que acontece com esses pacientes. Esses pacientes têm maior sensibilização alergênica por conta da inflamação brônquica. Esses pacientes eles têm um dano estrutural significativo que agravaria a asma. O que acontece? E se vale a pena a gente estudar esses pacientes lá no fundão, já que realmente a gente tem muito paciente com tuberculose e muito paciente com asma na nossa instituição. Queria a opinião de vocês. Bom, então, enfim, eu acho, começando de trás para frente, que vale a pena estudar, sempre vale a pena estudar. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente estudar com mais detalhamento o que está acontecendo com esse paciente, porque isso é uma observação na prática clínica, é uma realidade. Pois é. Pois é, esqueço que isso aqui não aumenta. Isso não é microfone, pois é. Então, eu acho que, de fato, vale a pena estudar, isso é uma realidade, a gente observa isso no ambulatório, tanto de asma, quanto acompanhando pacientes pós-tuberculose, quanto pacientes de tuberculose, então isso é uma observação clínica, e eu acho que as pesquisas têm que vir justamente, em grande parte, da nossa observação clínica, né? Nós pesquisamos para justamente proporcionar saúde, e nós precisamos ver, então, quais são os problemas que estão afligindo os nossos pacientes para que a gente possa melhorar a nossa linha de cuidado. Em relação a essa questão do resposta TH1 e TH2, eu acho que é um pouco o que está sendo estudado agora, e essa linha que eu cheguei a levantar um pouco na minha apresentação, que é estudar justamente um pouco mais esse mecanismo imunológico que está associado com a doença pulmonar pós-tuberculose.
Quer dizer, será que não tem aí você tem uma tendência para TH1 e será que depois eu não faço um desequilíbrio para TH2? Será que alguns indivíduos não conseguem chegar ao equilíbrio? Eu tensiono mais para um lado, tensiono para o outro, e talvez uma vez que eu ative demais TH1, depois eu deixo TH2 hiperativo, eu não estou conseguindo mais contrarregular. Então, eu acho que tem alguma coisa envolvida, tem alguns trabalhos exatamente querendo estudar essa questão. O que acontece nesse pós e por que aqueles indivíduos que ficam sintomáticos, pode ser por sintomas relacionados à presença à clínica, derma-asma, e aqueles indivíduos que fazem mais alteração estrutural, provavelmente tem alguns trabalhos demonstrando que você fica com alguns marcadores de inflamação ativados e que possivelmente é isso que faz com que o curso desses indivíduos, e esses sim, devem ser aqueles que de fato possivelmente vão ter mais comprometimento da qualidade de vida e aqueles que a gente vai precisar intervir mais. Então tem uma linha trabalhando exatamente de pesquisa para identificar o que acontece, o que caracteriza esse pós-tuberculose, porque por detrás disso provavelmente é um processo inflamatório que está desregulado, que está desfavorecendo esse processo de pós-tratamento, de controle da infecção, e aí eu fico hiperativado e começo a ativar contra o meu próprio sistema, como também o fato de como a gente vai modular isso, o que pode ser feito para modular, né, que é uma outra questão, e se existem, quais são os melhores biomarcadores, quais são os indícios, outra linha dada, quais são os melhores biomarcadores desse processo inflamatório, que, digamos assim, não está sendo favorável, está sendo deletério para o indivíduo após o controle da infecção. Então, eu espero que a gente, daqui a algum tempo, tenha essas respostas, mas essas perguntas foram extremamente relevantes, mas são algumas linhas que estão sendo estudadas e, possivelmente, o que está por detrás disso é um processo, mais uma vez, a inflamação fazendo parte da nossa vida. Eu acho que tem outros aspectos aí, né? Além desses, né? Porque a gente fala em asma, aí você abre um leque, mas não sabe de que você está lidando. Todo mundo sabe aqui que o diagnóstico de asma na idade adulta, às vezes, é difícil. Não é? A gente não sabe, nós sabemos, por outro lado, que muitos pacientes pós-Covid abriram quadros de asma. Nós não sabemos se esses pacientes têm marcadores alergênicos que estavam sepultados e que, como sequelas da tuberculose, que passam a receber ou ter um funcionamento inadequado da via respiratória, que pode ter modificado o seu bioma, e qualquer inflamação pode responsabilizar-se como exacerbação, por exemplo, ou servir de gatilho para que isso aconteça. Então, isso é um caminho também para a gente ver. E outra coisa é o seguinte, nós discutimos muito aqui o ACOS, né? Associação do DPOC com a asma. Né? Depois, são duas doenças na mesma pessoa. Né? Isso é uma outra pergunta. Né? O que é isso? Isso é sequela de tuberculose tutcur? Ou ele tem sequela de tuberculose tutcur e tem asma brônquica? Né? Qual o mecanismo intercambiáveis de uma coisa para outra? Não há, a meu ver, alterações inflamatórias que sejam indênes. Quando você vai falar sobre mortalidade por pneumonia, você fala mortalidade hospitalar e até 30 dias depois. Por quê? Porque aquela inflamação pode promover alterações na economia daquela pessoa e fazendo com que morra. A exacerbação de DPOC faz com que as pessoas tenham mais chance de ter doenças coronarianas pós-DPOC do que antes. Né? O que é isso? Porque o processo inflamatório está presente nessas circunstâncias. Né? De modo que essas perguntas que você faz e comentários não têm resposta. Mãos à obra. Faça o protocolo. Separe bem os pacientes para ver. Por exemplo, asma. Ele tem história de alergia ou não tem? Na família dele tem. Ele, eu não tenho alergia, mas a mãe é alérgica, a mãe é alérgica. Então, nós temos que saber bem com o que nós estamos falando para poder atribuir uma coisa ou outra. Então, é um caminho muito aberto de possibilidades. Né? Eu tenho, Fernanda, isso também é um comentário, né? Assim, a tuberculose tratada restitui sodinho, o cara ficou curado. Como é que nós vamos selecionar essas pessoas para a gente também? Isso é uma preocupação que eu tenho, né? E que eu queria compartilhar com você para você me ajudar a entender. Né? Acabou a doença. Não tem mais doença. Vive bem e tal, né? Esse percentual, eu fiquei assustado.
45% das pessoas pós-tuberculose têm sintomas. Meu Deus do céu, né? Esses dados, eu estranhei os números, né? Talvez por desconhecer, naturalmente, né? Em que universo eles foram colhidos, em que circunstâncias eles foram interpretados, né? Se foi escoimado todas as outras causas. Então, isso são questões, né, para a gente não criar uma nosologia. Né? Ficou curado, ficou bem. Agora, aqueles com graves sequelas e tal, ok. Mas, então são questões que também me preocupam nessa fazer uma diretriz, desculpa, recomendação. Caramba, de você vai fazer pós-função pulmonar, vai fazer teste. Caramba, entendeu? Eu já tinha achado que eu não ficaria mais perplexo com coisa alguma, né? Mas eu acabo ficando levemente perplexo. Bom, eu só vou fazer um comentário em relação a isso. Na verdade, a ideia aqui é que a gente traga a recomendação de olhar o paciente ao final do tratamento. Eu concordo com você. Infecção negativou, a cultura está negativa, a gente eliminou o patógeno. Mas ainda existe uma pessoa ali que pode ter ficado com alterações. Então, a grande recomendação ali é chamar a atenção de ter uma consulta clínica completa ao final do tratamento, fazer uma avaliação de imagem, fazer uma avaliação funcional, para que a gente possa identificar justamente aqueles indivíduos que vão se beneficiar. Então, chamar a atenção, concordo com você, tratou a infecção, mas nem todos ficaram, digamos assim, restituídos da sua situação clínica pré-infecção. Eles ficaram, alguns, com manifestações, alguns por conta de alterações estruturais, dependendo, enfim, né, do momento que foi feito o diagnóstico, da gravidade da doença, outros com indícios de que aquele processo inflamatório levou uma reorganização estrutural ou funcional que pode se beneficiar de uma intervenção ou de acompanhamento ou de algumas intervenções específicas. Os levantamentos que foram apresentados aqui foram levantamentos populacionais, enfim, é claro que a gente acaba não entra no mérito detalhado, foram questionários de qualidade de vida em determinadas populações, então algumas coisas podem ter ficado, é difícil a gente ter a pureza daqueles dados, porque não foram, né, são dados populacionais. Pode ter alguns viés, a presença de algumas outras comorbidades que podem inclusive ter fator de risco para o desenvolvimento da doença e, consequentemente, para perpetuar depois os sintomas. Mas a ideia é justamente chamar a atenção que esses pacientes, quando eles, considerando uma linha de cuidado respiratório, considerando a vida desses indivíduos dentro do sistema de saúde, na questão da promoção de saúde, na promoção do cuidado, que eles têm que ter uma atenção também ao final do tratamento e não chegar a tratar a infecção, retorna para o sistema, e, enfim, você não houve nada. A ideia é justamente chamar a atenção, a recomendação, de reconhecer aqueles indivíduos que vão precisar de alguma intervenção ou de algum cuidado nesse pós-tuberculose para melhorar a sua perspectiva, e até para o sistema de saúde como um todo, para que eles não venham internar, que eles não tenham grandes complicações, para que eles não venham não só ao custo do indivíduo, mas do próprio sistema de saúde. Então, é isso. Não vou demorar muito, não, porque o pessoal quer jantar, né? Daqui a pouco vão me bater. Mas é rápido. Uma é que, assim, rapidamente, que eu me lembro de asma e tuberculose, eram 3 pacientes muito jovens que estavam usando corticoide inalado em altas doses e desenvolvendo tuberculose brônquica, endobrônquica. E aí, quanto mais desenvolvia, mais corticoide dava, achando que era asma, né? Mas era a tuberculose que estava fazendo. Eu queria perguntar para você, quando é que você indica uma angiotomografia na hemoptise, por exemplo? Ela tossiu, botou catarro, botou sangue. Você indica para todo mundo? Visualmente está em tratamento? Não, mesmo depois do tratamento. Que esteja em tratamento ou depois do tratamento, fez hemotóxico, hemoptise. Quando é que você tira um raio-x? Se você vê uma bola fúngica, tudo bem. Mas se não vê isso, quando é que você indica a angiotomografia? É para todos, não é para todos? Você entendeu por quê, né? E a segunda para o professor. Depois eu falo, né, professor? Antes de fazer a angiotomografia,
Não, pois é, professor. Eu vou lhe dizer por quê. A angiotomografia é para afastar Rasmussen, que mata. Então, isso na minha cabeça eu não tinha, mas de uns 10 anos para cá, escarrou sangue, eu mando fazer angiotomografia. Eu não tenho dúvida, porque eu já. E broncoscopia, não. Não. Não, faz exame de escala, se tiver uma caverna lá. Mas, não, eu não pensaria nisso, porque ele faz. A não ser que ele faça hemoptise maciça, né? Aí tudo bem, aí é uma outra coisa. Mas o cara tá te avisando, olha, tô tossindo, tô tendo. Tá entendendo? Você não está encontrando BAR negativo e tal. Ou está no meio do tratamento, mesmo que não seja uma tuberculose resistente. Mas é uma coisa que eu, de uns 10 anos para cá, eu mando para todo mundo. Outro dia eu recebi uma moça com nódulos. Um desses nódulos era um aneurisma de Rasmussen. E aí ia morrer. Pô. Assim, eu acho o seguinte: a gente tem que, para discutir, nós temos que circunscrever os termos da discussão. Né? Qual é o contexto? Assim, para paciente com hemoptise, você faz angiotomografia? Peraí. Não. A gente pode. Então, se o uma hemoptise importante, se você está fazendo a perspectiva de depois fazer uma embolização de artéria brônquica, então é um contexto. Né? Se você está preocupado de ver se ela, hipoteticamente, tem um aneurisma de Rasmussen, que pode sangrar a frente e tal, então é legítimo dentro desse, eu acho, é legítimo dentro desse conceito, entendeu? Não, eu tenho que não. Eu entendi. Não, eu entendi. Então, A indicação, se você pensou que pode ser, ou aquilo pode ser o primeiro sinal de uma hemoptise catastrófica, é identificável. Né? Se é isso, embora não seja tão frequente. Mas aí. Entendi. Quero saber. Nesses caras com tuberculose que vão evoluir para fibrose importante, bronquiectasia, sequela radiológica. Muito mais experiência do que eu. Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. esse microfone que a gente fica aqui. Posso perguntar aqui? Fala. Antes de mais nada, eu quero agradecer as excelentes exposições que vocês fizeram aí. Muito bom. Muito obrigado. Agora, eu queria perguntar, Confúcio já disse, quem pergunta é bobo durante 5 minutos, quem não pergunta é bobo a vida inteira. A minha intenção é saber se já existe, ou se existe hoje em dia, algum marcador biológico na tuberculose para apontar aqueles que mais propensão tenham para desenvolver fibrose, bronquiectasia, sequelas radiológicas importantes, se tem alguma coisa que vai por esse caminho que o Elabras falou, se tem alguma situação de um desvio de TH1 para TH2 mais importante, que leve a mais sequelas parenquimatosas, se tem alguma coisa nesse sentido. Então, definitivo, não. Tem algumas linhas trabalhando procurando exatamente isso. Tem alguns projetos, tanto sendo financiados pelo NIH, quanto alguns projetos europeus, mas a gente não tem ainda qual o melhor marcador. Tem vários marcadores celulares que estão sendo utilizados, mas tem uma linha de pesquisa só voltada para isso. Ainda não temos ainda um marcador que a gente possa, e assim, proximidade de aplicar ele para a clínica nesse momento. Mas é isso que a gente está procurando, é isso que essas linhas. E hoje está na estrada. Espero que em breve a gente tenha alguma coisa. Eu queria antes de mais nada, parabenizar e agradecer. É sempre uma alegria que ouvir o professor Alexandre e a Fernanda falarem. Quando eu era residente lá na Pneumo, em 1995, te entreguei o ouro. O professor já estava lá e Fernanda também, né? O professor Lemele tinha uma linha de pesquisa que era a avaliação de pacientes, acompanhamento de pacientes com sequelas de tuberculose. E nós fizemos um trabalho, na ocasião não tinha computador, o que é muito triste ficar falando isso mesmo, mas tinha uma enorme planilha escrita em papel, gigantesca, que a gente colhia todos esses dados para os pacientes com sequela de tuberculose. PO2, PCO2, VFUM, CVF, sintoma. Era o professor Lemele. E isso deu um trabalho chamado Sequela de Tuberculose Pode Ser uma Doença Séria, que foi apresentado na SOPTERG. E depois ele foi aperfeiçoado e foi levado para o CHEST.
e com muitas fotos de patologia, anatomia patológica e radiologia. E eu acho que isso é muito importante, que aquilo tenha sido um embrião para o que hoje a gente já está sistematizado pela SBPT. Eu participei desse trabalho, naquela ocasião a gente tinha uma dificuldade de quantificar e arbitramos a gravidade da sequela. Até 1/4 da capacidade da área pulmonar acometida seria uma sequela leve, se pegava 2/4, né, metade seria uma sequela moderada e mais de 2/4 seria uma sequela grave. E a gente, modestamente, observou isso mesmo. Todo mundo tossia, todo mundo tinha secreção, todo mundo era hipoxêmico, todo mundo é modo dizer, eu não vou saber dizer os resultados, né? Então esse é um primeiro comentário que eu acho importante falar, porque isso já existia lá. E o segundo comentário aí já vem mais para recente, quando a gente começou a fazer transplante no Fundão e transplantamos uma paciente com sequela de tuberculose, que pode ser o extremo oposto da questão da gravidade da sequela de tuberculose, que pode chegar a ser uma indicação de transplante de pulmão, que foi a Maria da Graça, uma paciente nossa, que no final viveu muitos anos, teve até filho. Isso é um capítulo à parte que eu posso falar. 2 gêmeos que o Namir chamava de Tacro e Limos, os garotos, que nasceram e ficaram muito bem. Mas então, eu conversando com o professor Carlos Henrique, ele mencionava que talvez o Brasil fosse capaz de se apresentar no universo de transplantes de pulmão, em que naturalmente não temos como concorrer com a Europa e com os Estados Unidos, como esse ponto específico, em ser aquelas pessoas que vão transplantar os pacientes com sequela de tuberculose, que nós teríamos muito mais aqui do que lá. Então, eu acho que isso pode ser um caminho para chegar a uma diferenciação até nossa nesse tratamento específico para essa doença, que a gente tem mais aqui do que eles lá. Na verdade, eu queria só fazer um comentário e agradecer as apresentações. Não, excelente, Luiz Paulo, foi muito bom. Excelente, muito bom, Luiz te Paulo. agradeço. Queria fazer É. Queria fazer uma pergunta para o professor Alexandre. Por favor. Professor Alexandre, eu pude observar, primeiro um comentário rápido, assim, que o TESPRI, ele gera ganho de função pulmonar. Eu gostei muito disso, porque na minha experiência no uso imunobiológico, a gente consegue reduzir exacerbação, consegue reduzir internação, consegue reduzir dose de corticoide, mas a função pulmonar nem tanto. Então, isso me renovou a esperança. Mas o que eu queria saber, a medicação demonstrou eficácia na melhora de pacientes com um fenótipo que a gente é carente. Não é eosinofílico, não é alérgico, né? Não é. E devo eu pensar exclusivamente, pensar TESPRI para esse grupo de pacientes com esse perfil? E se não, por que pensar de forma mais abrangente em relação a essa medicação? Eu acho o seguinte, eu acho que ele também atua nesse grupo, né? Porque ele se mostrou absolutamente eficaz pelos trabalhos em todos os outros grupos. Então, você reduzir a indicação de um produto que atua muito bem, e como foi mostrado ali também, por exemplo, quando se comparou o omalizumab e o dupilumab, em termos de redução de exacerbação naqueles pacientes que tinham alteração de função pulmonar, ele foi melhor. Não no TH2, no T2 baixo, nesses mesmo. Então, eu acho que ele acrescentou a possibilidade de atuar também nesses pacientes que têm uma asma com T2 baixo, mas não exclusivamente. Do meu ponto de vista, ele atende esta necessidade até aqui não atendida, né? E atende muito bem os outros também. Acho que não é um produto que vai ficar, do meu ponto de vista, reduzido a um nicho. a esse momento, a esse perfil exclusivo. Como nós mostramos, em todos os outros fenótipos, não é? Ele portou bons resultados, não é? Então, eu acho que é um produto que vem, talvez, nos solucionar e acrescentar, de fato, alguma coisa pelo seu mecanismo de ação.
e pelo fato de ele agir no topo da cascata inflamatória. É o meu ponto de vista. Ok. Alexandre, nesse sentido do que ele está conversando, caiu para você tentar dar uma posição nessa situação? Por exemplo, eu me lembro, trabalhava lá no Hospital São Sebastião, na situação com doenças infecciosas, que o conceito melhor era a gente ter aquela espingarda comprida, que ia lá no N, assim, que era a bactéria ruim, matava ele, em vez de dar um tiro de bazuca aqui e pegar todo mundo que está por aqui. Né? Mas daí a gente entende, eram patógenos diferentes, podiam dar resistência. Nós não estamos lidando com a mesma situação. Mas qual seria o risco do niilismo de usarmos essa droga em detrimento de outras que são tão eficazes e talvez mais pontuais e talvez tão boas quanto e importantes para... Como você me orienta a me posicionar diante dessa situação que é tão comum na medicina, o niilismo versus a posição individual? Do meu ponto de vista, é o seguinte: se você estiver às voltas com a pneumonia adquirida na comunidade, não é? e que você está atendendo e que você não está lá muito certo, né? Se ela é pelo pneumococo, se ele é por micoplasma ou se ele é pela clamídia, você vai usar um beta-lactâmico? Não. Você vai usar só azitromicina? Também não, porque a azitromicina, como sabemos, em pacientes que têm bactéria na corrente sanguínea não atua bem. Então, você vai usar o quê? Uma quinolona, que pega os dois espectros, né? Vamos dizer assim. Né? Então, essa nova arma nos permite nos dar uma certa tranquilidade. Né? Mas é mais uma escolha à nossa consideração. Né? Se você tem um paciente que é alérgico, que é alto e tal, e se sente confortável em utilizar o omalizumab, que vai levar 4 semanas ou um pouco mais para produzir os efeitos, siga. Se você tem uma eosinofilia muito alta e se você quer abaixar rapidamente aqueles eosinófilos, você pode usar o benalizumab, que atende mais rapidamente. Entendeu? Então, você tem, na realidade, mais opções. Se você não conseguiu tipar bem o seu paciente, né, e quer ter segurança... Está falando comigo, não? Segurança. Então, você tem são opções. São opções. Né? E não são excludentes. Né? Não são excludentes. E foi testado em vários cenários, com comorbidade, né? com DREA, com polipose nasal. Né? Então, tem essa possibilidade. Por enquanto, não foi ainda liberado aqui no nosso país, né? Mas eu acho que veio cumprir ocupar um espaço até então não necessidade não atendida. Então, nós vimos que tem muita exacerbação ainda. Agora, ver que mesmo nos estudos pivotais da droga, alguns grupos de pacientes, como nós mostramos, não zeraram a exacerbação. Eu disse para todos eles, eu digo, é preciso prolongar o tempo de tratamento para você poder obter os resultados. Nós temos uma larga experiência, o Fábio está aqui, a Ana está aqui, com o omalizumab, que foi o primeiro imunobiológico. Né? Então, nós tivemos pacientes que deixaram de usar corticoide ao longo de 6 anos, 10 anos utilizando o medicamento. Né? E quando faltou o medicamento por falência do Estado do Rio de Janeiro, eles voltaram a exacerbar. Entendeu? Então, está resultado. Agora, os pacientes eram adequadamente tipados para o uso daquele produto. Né? Ok, não vejo... Acho que não há contradições. Né? E se acrescenta a critério de cada um dos colegas. Podemos... Só vou aproveitar um minuto. Posso fazer Claro, só um claro que convite? pode, fica à vontade. Eu queria aproveitar a presença aqui da Analice para falar um pouquinho também que ela está envolvida num projeto conosco, né, do pós-tuberculose em crianças também. E a importância disso, que faz parte, inclusive, das recomendações. A Analice contribuiu com toda a parte de pediatria. E aí eu queria aproveitar a presença dela, que é bastante experiente nessa área, para também trazer uma reflexão sobre o assunto, e lembrando das crianças e dos adolescentes, que muitas vezes, né, tem na verdade, né, uma idade mais jovem, quer dizer, um momento da vida mais precoce,
já impactados com a tuberculose e como isso precisa ser considerado para essas crianças e adolescentes, esse pós-tuberculose. Obrigada, Fernanda. Realmente, assim, o ambulatório foi criado em 2016, né, justamente para acompanhar pacientes de maior gravidade. E o que a gente tem, com a participação grande da professora Rafaela Baroni, e agora, né, incentivado pelo professor Clêmax Santana, e realmente a gente está com tudo mapeado desde o começo desse ambulatório. Vamos levar agora para o Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica justamente um compilado desses casos de maior gravidade, e estamos participando agora de um trabalho, já está projeto todo aprovado, justamente de fazer esse acompanhamento dessas crianças e adolescentes. O que eu posso dizer é que aí, como na nossa experiência lá, realmente, nós temos visto casos de extrema gravidade, extrema com destruição pulmonar assim importante, adolescentes que eu estou dizendo, gente, são 12, 13, 14 anos, que chegam já a ponto de... Uma menina chegou a ponto de desmaiar na porta do ambulatório com uma hemoglobina de 6 ou 7, teve que ir direto para terapia intensiva, e justamente porque estava rodando de um local para o outro, de um local para o outro, até ser referenciada lá para o ambulatório. Então, sem dúvida, a gente agora acompanhando o pós dessas crianças e adolescentes, eu acho que vão surgir, assim, vai surgir não só uma linha de pesquisa, como uma linha de cuidados, né? Como a reabilitação vai ser importante, como a qualidade de vida vai entrar. Então, e a função pulmonar, eu estou super empolgada, a gente estava há pouco discutindo isso, eu estou super empolgada, realmente, como vai melhorar a qualidade de assistência dessas crianças e adolescentes. Tá? Obrigada. Bem, começar a encerrar então, né? Muito obrigado aos palestrantes, tá? Muito obrigado, professor Alexandre, muito obrigado, professor Fernando. Vocês já perderam a salada, então eu vou liberá-los para tentar recuperar algo. O Léo quer falar sobre uma consulta pública que vai acontecer, ele quer nos alertar rapidamente, eu vou encerrar. Eu só queria deixar um recado com relação à consulta pública que vai vir de Tezepelumab do Tezspire. Ela vai ser direcionada a partir de abril. Então, início de maio, a gente vai ter a consulta pública e a gente vai precisar muito do apoio de vocês para que vocês façam submissão dentro da ANS, para que a gente consiga ter acesso dentro do mercado privado inicialmente. E vão ser 2 DUTs, inicialmente para asma eosinofílica e depois para asma alérgica. Vai ser simultânea as 2 DUTs, então a gente vai precisar a submissão das 2 DUTs juntos, então os serviços, a sociedade, a gente vai estar trabalhando com vocês, o Vinícius, a Ingrid e o Igor vai passar para vocês. Então, só para vocês já sinalizarem que início de maio a gente vai estar com a consulta pública já direcionada para vocês, tá? Obrigado, doutor Carlos, doutora Fernanda, doutor Alexandre, parabéns pela aula, boa noite. Obrigado, Léo, obrigado, Astra, obrigado aos palestrantes, obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado à minha equipe, né? E a família, as famílias da minha equipe, né? As esposas, os filhos, está aqui o Siminelli, o Renato, mas também a Márcia e o Bruno, é uma equipe, a gente não pode elogiar juiz no meio do jogo, né? Mas até o momento é uma equipe perfeita, né? Quero agradecer muito, agradecer ao Gregoire, que nos recebe aqui, e hoje desenferrujou 1% do meu francês, saibam, os falantes, professor Alexandre, o Gregoire aqui, ele parle français, alors, tu peux praticar, e eu cheguei um pouquinho mais cedo. Oi. Dá para cortar? Obrigado a todos, gente. Boa refeição, boa confraternização. Básico, mas tem aqui nas pesquisas, quando a